Boa noite, boa noite, boa noite. Você que nos assiste, o nosso programa especial de Ano Novo, que está especial de verdade. A começar pelo cenário, a começar pelo arranjo do dia, né? A Sarinha que está aqui na plateia assistindo a gente. Mas esse programa é um programa que nasceu primeiro no coração de Deus e Deus nos deu o privilégio de conduzi-lo por aqui. E hoje ele está especial porque a gente vai falar de um tema bem bacana. O sofá está recheado. E emprestamos o sofá do Mães da Aliança, que vai ao ar na IPP-TV toda terça-feira à noite, com a Lise, que está aqui também. Mas a gente trouxe 2 mineiros que falam mais que... Teve uma expressão aqui que eu nunca tinha ouvido falar, que fala mais do que pobre na chuva. Eu conheço falar mais do que o homem da cobra. Mas a gente está aqui hoje com o coração grato, porque a gente tem no nosso sofá, além das meninas que vão conduzir o programa comigo, a gente tem 2 convidados muito especiais. Dr. Ismael Sobrinho, psiquiatra, autor de trocentos livros que ele vai falar daqui a pouco, best-seller. A Marta Costa, que é a 2ª vez aqui com a gente. Se você não assiste a Marta no Instagram dela, você tem que assistir. Sabe quando você está estressado, cansado, você quer dar uma aliviada, desopilada? Você vai lá pro dela, que você vai ver o que eu estou dizendo. Aí juntou os 2, sabe Deus o que é que vai dar. E a gente tem também aqui, de forma muito especial, a gente tem a Lise, que eu acabei de falar para vocês, lá do Mães da Aliança, que vai conduzir o programa comigo. A Carla Bastos, que também já é figurinha carimbada por aqui, esposa do Jeff. Jeff, muito obrigado por liberar a Carlinha para nós. A nossa ministra de louvor internacional de Massachusetts. E a Maria Zuleix, que é a Venato, escritora vulgo Mama. Todo mundo que me assiste já viu falar dela como Mama. Mãe de multidões. Glória a Deus por isso. Então, doutor Ismael, muito obrigada. Prazer todo meu, né? Um mineiro aqui em São Paulo, ele sempre está feliz, né? E agradecer vocês pelo convite. Me sinto aqui. Eu vou até ficar contido, porque é tanta mulher falando. Não precisa, doutor. Acho que eu vou até, assim, meio a gente quer o seu lado sem nenhuma trava. Mas é um privilégio bacana, sabe por quê? Porque, além de conhecer vocês, esse é um tema importante. Nós vamos conversar aqui, mas é o período que as pessoas mais ficam doentes no consultório. Que tem depressão, que tem ansiedade. Então, o psiquiatra, realmente, em dezembro, eu brinco que ele tem 13º, porque ele trabalha muito. Então, nós vamos falar sobre essas angústias de fim de ano, né? É importante. Gente, que bênção. Eu sabia que o tema era direcionado pelo Senhor. Sabia. E a Marta Costa. Martinha, se apresenta para nós. Oi, gente. Que beleza estar aqui de novo. Estou muito feliz. Especialmente feliz por estar ao lado do Ismael. Já tinha falado com a Edi, que eu sou, assim, admiradora dele desde a pandemia. Na verdade, na pandemia ele me ajudou demais com as caixinhas de pergunta. Fala, filho de Deus. Você falar do jeito que eu te ajudei, senão você estava surtada, entendeu? E aí eu passei alguma coisa, entendeu? O surto trancado dentro de casa, eu ouvia demais as respostas dele na caixinha, dele e do pastor Geré. O pastor Geré escrevia assim, pergunte o que quiser e eu respondo como eu quiser. Exato. E o dele era, fala, filho de Deus. Então eu passava o dia inteiro escutando Ismael e escutando o pastor Geré. Mas, realmente, me ajudou muito. A gente vai falar sobre isso, né? No decorrer do programa, mas muito alegre por estar de novo entre vocês, tá? Obrigada. Muito obrigada. Lise, fala do programa Mães da Aliança. Mães da Aliança é um presente de Deus para mim, para nós como mães, onde a gente conversa sobre a graça de Deus para a vida da mãe. Então, é um tempo especial, toda terça, às 20 horas, que a gente trata de assuntos diversos. A gente precisa levar Marta e Ismael lá, para a gente também pegar um pouquinho dessa alegria deles para a nossa maternidade. E se tem uma área que a gente surta, é essa. Imagina, jamais. Tu tem que chamar a minha mulher, que quem surta é ela, eu fico só viajando. Eu espero que não esteja gravando, né, mas está. Ela não pode saber, mas eu descanso viajando, entendeu? Em casa é o que eu canso. Em casa a gente cansa, é verdade. A Carlinha. É uma alegria, né, de estar aqui com vocês todos, né? Eu sou amiga de Jesus e vim aqui para compartilhar, para aprender com vocês. Então, obrigada, Edi. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. É um privilégio, sempre. Eu agradeço porque vocês embarcam na minha loucura. Cadê o roteiro? Não tem. Não tem. Mães da Aliança tem roteiro. Aqui a gente vai assim, ó. E a mama? A gente é graça de Deus a gente poder servi-lo, apesar de nós, né?
E eu tô aqui também por conta de loucura de gente que fala, vamos fazer, vamos. E aí você vem e a gente confia que o Espírito Santo toma a nossa vida e dá a direção. E é exatamente isso que a gente quer viver hoje. A gente quer buscar o Senhor, que isso aqui seja para a glória dele. A gente vai aprender, a gente tem certeza que vai ser bom. E a gente quer que tudo que a gente fizer aqui, fazendo em nome de Jesus, que ele seja honrado. Amém. A gente está Amém. muito agradecido. Bom, vamos falar sobre o que nós vamos falar hoje, né? Então, esse programa é um programa especial de Ano Novo. E aí eu estava estudando, primeiro eu estava pedindo para o Senhor, eu queria um tema, mas daquele que a gente já faz tipo uma consulta sem ter que pagar a consulta, né? Então, o tema é, eis-nos aqui, né? Vai ser usado o manto aqui, o nosso vaso. Um estudo publicado em 2020 por pesquisadores do Departamento de Psicologia da Universidade de Estocolmo, na Suécia, buscou descobrir a explicação do porquê algumas metas são atingidas e outras não. Então, eles chegaram à conclusão que 25% daquilo que a gente promete que vai aprender, a gente até consegue. Mas o resto, aquilo que a gente vai evitar, sabe? Vou comer melhor, vou treinar, vou ler a Bíblia. Isso a gente não faz. Então, como diz a palavra, né? O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. Então, nós já vamos começar perguntando aqui para o doutor. As meninas estejam à vontade, Martinha também. Doutor, o que acontece em novembro e dezembro? Não, pois é, eu estava brincando aqui que é a fase mais difícil. Mas realmente, quem está assistindo a gente no fim de ano é tomado por aquela angústia de fim de ano, né? Parece uma coisa meio subjetiva, mas é o período onde as pessoas refletem sobre quem se foi, refletem sobre as metas não atingidas, fazem aquele balanço emocional. Eu não me casei, eu não progredi na empresa. Dá aquela sensação assim, de que o ano passou muito rápido. Então, quem está assistindo a gente, e às vezes assim, tem um pouco dessa frustração, uma das coisas que você mais sente é isso. Nossa, parece que o ano passou muito rápido. Então, esse é um tipo de pensamento que vem muito quando a gente é tomado por essa síndrome de frustração. Uma outra coisa, não é só a frustração, a gente começa a se achar um impostor. Então, até as coisas que a gente conseguiu fazer, que foram boas, eu vejo muitos pacientes, nossa, doutor, mas eu não fiz nada esse ano. Eu falo, mulher, tu é mãe de criança, tu já trabalha, tu faz o basicão bem feito, o que tu quer mais? Então, essa coisa do impostor, ela foi um pouco catalisada por essa coisa mais instagramável do nosso tempo, né? As pessoas não entendem que, às vezes, todo mundo se prepara para um cortezinho de 1 minuto, né? Outro dia chegou uma paciente e ela tá falando, nossa, mas ela tá sempre bonita. Eu conheço a pessoa. Eu falei, mulher, não vou citar o nome da pessoa não, mas ela tem 68 babás, entendeu? Ela tá falando não sei o quê, e tudo, você pegou o corte. Então, essa questão também do fim de ano, onde a gente é tomado por essa questão de ser um impostor. Então, a gente se frustra e também não consegue olhar das coisas comuns e ordinárias que a gente fez na vida da gente. Eu acho que já fica um exercício aí para nós, né? Né? De olhar para trás de tudo que a gente construiu. De construir, né? E isso não quer dizer, eu não vou jogar para as meninas aqui, que a gente não tem que ter planejamento e não ter meta, né? Quando chegam os pacientes no consultório, às vezes já são pacientes mais estáveis, aí eu sempre uso lá tem um acrônimo que eu uso, que é o SMART, né? Que seria mais ou menos específico, mensurável, atingível, relevante e com tempo. Ou seja, quando você faz uma meta, você faz uma coisa que seja específica, né? Do inglês ali, específico, mensurável, ou seja, você tem que saber quantificar o que você quer. Tem que ser uma coisa atingível, senão é um delírio, né? Tem que ser uma coisa relevante para você. A gente é movido, sim, por alguma coisa. E você tem que ter tempo hábil para fazer. Então, a gente vai tentando se organizar. Mas o que eu acho que pega é que realmente nós temos uma dificuldade também de olhar para essas coisas comuns e ver algo realmente relevante. E aí todo mundo, como diz aquele poema lá do Drummond, a gente tem essa mágica da virada do ano, que realmente é um tempo muito bom. Então, quem está assistindo a gente, eu acho que o dia é igual todos os dias, a providência de Deus é a mesma todos os dias, nós não acreditamos que tem um dia mais santo do que o outro, mas psicologicamente, simbolicamente, algumas datas elas têm realmente um papel muito importante da gente reorganizar a vida. Então, eu penso que o fim de ano, a minha mãe, que tem as mães, né, da aliança, a grande inspiração da minha vida é minha mãe, né? Minha mãe, o esporte dela é a oração, né? Então, assim, ela tem o esporte dela é a oração. E aí, no fim do ano, eu aprendi muito com a minha mãe, desde que quando eu converti, ela falava assim, você já começou a sua campanha de fim de ano? Aí, o que eu aprendi que era campanha de fim de ano? Ela colocava alguns alvos de oração que eram muito importantes, que ela poderia viver no outro ano. E ela me ensinou uma coisa muito bacana. Ela falou assim, não coloca alvos que sejam para você. Não fica colocando muito dinheiro, essas coisas, ainda que você possa sonhar com isso.
coloque alvos onde você pode ser bênção para o Senhor no próximo ano. Então, assim, coloque, Ismael, coisas que vão te catalisar espiritualmente. Onde você quer, você sonha com alguma coisa, escrever alguma coisa, deixar alguma coisa gravada, você sonha em fazer uma pregação, você sonha em visitar certas pessoas. Então, eu sempre lembro da minha mãe nesses fins de ano, né, de começar primeiro, não só com as metas pessoais e tudo, mas começar com metas espirituais. E aí Deus tem sido bom. Então, a gente tem que colocar isso aí, ó, específico, as metas de fim de ano, mensuráveis, atingíveis, tem que ser relevantes aí para o reino, né, e tem que ter tempo hábil. Senão você vai terminar o ano com essas... E respeitar as coisas comuns. Aí eu queria escutar vocês, né? Porque aqui está um monte de mulher que eu deduzo que tem uma vida comum, que tem uma vida ordinária, simples. Todo mundo aqui, eu acho que pirulito para algum canto, como diz lá em Minas, né? Vocês fazem um monte de coisa para tudo quanto é lado. E às vezes a mulher faz tudo. A minha, eu vou contar aqui para jogar a bomba para vocês. A minha, ela chega para mim, aí ela fala assim, nossa, eu queria fazer mais coisa. Eu falo, mulher, o que mais você quer? Você tem um filho atípico, né, que a gente tem um filho down. A gente tem 2 crianças. Né? Você já dá um suporte aqui em casa. O que mais você quer da vida, né? Mas é o sentimento sempre de falta que eu tenho que tentar ali abarcar. Você sofre, Marta, com a sensação de que você não está fazendo muito o suficiente? Não, graças a Deus eu não sofro, não. Mas eu já sofri muito. Quando eu vi que eu não ia dar conta de tudo, essa questão aí você faz muito mulher, eu acho que essa ideia do feminismo colocou isso muito na nossa cabeça. De que a gente, além do que já faz dentro de casa, você tem que ter algo fora de casa. Você precisa dar um resultado fora de casa, né? Então, a gente vem com a cabeça muito cheia disso, então acha que o que faz dentro de casa não é o suficiente. Uhum. Não é o que tem valor, né? Eu contei uma experiência, não sei se eu contei essa experiência para vocês da outra vez, quando eu sempre fui muito, mas muito ativa na igreja, desde sempre, desde que eu nasci, né? Meus pais ajudaram a fundar a nossa igreja, então eu já nasci naquele ambiente de estar em todo lugar, de ir para as roças, né, fazer os evangelismos. Então, sempre fui muito enraizada em tudo na igreja. Quando eu tive o meu primeiro filho, que eu orava muito para que Deus me desse esse menino, depois de 5 anos de casada que eu tive, o Abílio, e aí eu me vi restrita aos trabalhos da igreja, porque eu queria me dedicar ao Abílio, né, um filho que foi tão desejado, eu queria ser aquela mãezona, como eu te falei, né, seguir o protocolo, tudo certinho. Quantos anos tem hoje o Abílio? Abílio tem 15. A comidinha na hora certa, né? Amamentar até 6 meses. Eu brinquei com o Di e falei com ela assim, manhã ficava doida para dar um chá de erva doce para Abílio. Quando ele tava com cólica, eu, não, senhora, chá não. E mãe, deixa de bestagem, menino, o que é que tem? Esse povo novo é isso. Então eu sonhei com aquele momento, mas chegou um tempo que eu me vi assim, meio que presa dentro de casa, só com o Abílio e os trabalhos da igreja acontecendo e eu não participando de tudo, né? Porque eu realmente estava em tudo. Minha cara estava lá. Igreja pequena é assim. Todo mundo está em tudo. A gente fala no interior que a gente só não é coveiro. Sim, só não é coveiro. só não carrega o caixão, literalmente. Mas está lá velando, fazendo casamento, é tudo assim, né? Igreja pequena é assim, a gente canta no velório, toca no casamento, é tudo assim, na hora que está nascendo. Então, aí um dia, eu na janela da minha casa, a janela da minha casa dá assim para uma montanha muito bonita, eu olhava aquela montanha e falava assim, Senhor, será que o Abílio veio para me atrapalhar fazer a tua obra? Do tanto que eu sonhei com esse menino, agora eu não estou podendo participar de nada da igreja e tal. O Senhor falou claramente, como diz o pastor Hernandes, audivelmente, claramente nos meus ouvidos, ele pediu para eu olhar para trás, a Abílio no berço, assim, da janela dava para eu ver. A sua obra agora é aquela. A sua obra é o Abílio, né? Porque não adianta nada você querer levar a palavra para o mundo aí fora e você não me apresentar para o seu filho, né? E aí a partir daí eu comecei a entender que o meu trabalho, e mesmo que fosse excesso de trabalho, teria muito mais valor o que eu fizesse dentro da minha casa,
Porque de dentro da minha casa, eu ia colocar para fora dos portões da minha casa pessoas que fossem servir aos outros, né? Servir a Cristo primeiramente, depois as outras pessoas. Então é por isso que eu não fico afobada. Se eu cheguei no final do ano e não conquistei aquilo que eu queria, eu falo, mas eu olho para dentro da minha casa, meus filhos estão ali servindo a Cristo, né? Eu olho para dentro da minha casa, eles sabem um versículo bíblico. Eu olho para dentro da minha casa, eles estão todo dia tomando banhozinho para ir para a igreja. Mãe, tá na hora de tomar banho? Falei, tá na hora, bora, né? Então, o que mais eu posso querer, gente? Se não for criar menino para Cristo, né? Então, não esquento muito com isso, não. Se deu para fazer, eu vou fazer. Eu planejo, vou indo, né? Mas chega no final do ano, eu não me frustro se não deu certo, não. Mas é lindo isso que você falou, sabe, Marta, que eu fiquei pensando, né? Realmente, o ministério da maternidade é gigante e nos dias de hoje a gente tem diminuído ele, né? Eu percebo isso nas nossas conversas, no dia a dia. Ser mãe se tornou um fardo, né? Não é mais uma alegria. E eu acho que talvez porque a gente tenha colocado a nossa identidade em lugares errados, né? Porque o que Deus espera de nós, né? Para onde Ele quer nos levar? E eu me vejo olhando o Instagram, né? Falando, poxa vida, essa mãe faz tudo e não tá descabelada, né? Eu pra fazer dormiu tudo. Com o dermatologista do lado, né? Exatamente. Teve tema que eu sigo lá, que ela tá tão arrumada, falei, seu marido é dermatologista? Eu perguntei pra ela, você tá sempre no creme, como é que pode você manter isso? Exato. E aí você olha, você fala, não é possível, aqui em casa isso aqui não cai. E a gente se compara. E com o que o senhor falou, Ismael, eu fiquei pensando, né? É difícil. Vai ser senhor. Mas vou tentar. Mas eu fiquei pensando que uma coisa que a minha discipuladora fala pra mim é que eu preciso me comparar comigo. A Lise de ontem, a Lise de hoje é melhor que a Lise de ontem? Acabou. Né? E a gente fica querendo, eu quero ser a Zuleika, que escreve não sei quantos devocionais. Não, a gente lê os devocionais dela, a gente fala, meu Deus, Senhor. E a gente não consegue, porque não é isso também que Deus tem para nós. Que os devocionais, ninguém sabe dessa história, mas os devocionais nascem das dores da gente, eu tenho certeza. Então, assim, quando você vê uma pessoa que escreve bom devocional, porque ela já sofreu muito, né? Então, ninguém vê esse filme, né? É verdade, é verdade. É a expressão da graça de Deus, né? Porque quando você pode, segundo a orientação da Bíblia, compartilhar aquilo que o Senhor já fez na sua vida, realmente é graça do Senhor. Mas é a partir da dor, né? É realmente a partir da experiência, da adversidade, via de regra, dos contentamentos também. Mas Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitar que eu vou me intrometer. Um ano com muita dor também ensina bastante, né? Um ano com muito insucesso, com muito fracasso. Ensina muito, e a gente não pode negar que a gente vai para os pés do Senhor muito mais facilmente e com muito mais força, com muito mais dependência. Quando você está atravessando uma das minhas orações mais comuns é que o Senhor me faça ser consagrada em tempos de bonança como nos tempos difíceis, porque doeu, você cai, você vai para o joelho, você busca. E é assim, mas é graça de Deus. Agora, eu acho interessante o que o Dr. Ismael falou, dessa questão que é o nosso tema, né, do final do ano, desse clima de ansiedade, de frustração, muitas vezes, tem uma armadilha espiritual enorme, que é a gente conter a gratidão. Se você realmente tiver a dimensão espiritual, o olhar para o Senhor, o quanto você viveu de misericórdia dele naquele ano, naquele período, as outras coisas ficam tão pequenininhas que a gente só tinha que terminar o ano com louvor, com gratidão, com quebrantamento de adoração mesmo. E tentar fugir dessa coisa de que no final... O final do ano... Ele falou do consultório, porque é a experiência dele. Eu tenho uma lavanderia, doutor Ismael. Uma franquia da 5 a SEC. É aqui em São Paulo? É aqui em São Paulo. Então, quando eu vier, eu já sei onde vou ter os meus descontos. Trague lá. Na lavanderia, a nossa experiência de finais, a nossa loja tem 27 anos, todo final de ano não parece que é o ano que vai acabar, parece que é o mundo que vai acabar. Todo mundo que não lavou tapete, cortina, tudo que você pode imaginar de dentro da casa no ano inteiro, vira urgente, é para ontem, é para amanhã. Então, é um perigo que a gente precisa cuidar para não entrar nesse mover de aceleração, de ansiedade, de frustração. O que eu não fiz? E aí a gente esquece de ser grata por aquilo que Deus fez, né?
E eu acredito que essa reflexão a gente tem que fazer, de analisar o que a gente viveu e pensar também, tipo assim, nossa, eu vivi isso, foi bom. Isso aqui eu preciso melhorar, nisso aqui eu preciso crescer, né? Há uns 2, 3 anos mais ou menos, chego ao final do ano, eu começo a buscar o Senhor no sentido assim, Pai, o que o Senhor quer para mim no próximo ano? O que o Senhor quer de mim? Né? E é muito... A minha mãe quer assim também. Mas quando você falou da sua mãe, eu ia falar, a Carlinha faz isso. Então eu sempre não, né? Recentemente comecei a fazer isso e foi engraçado que o ano de 2023, a palavra que o Senhor me deu foi posicionamento, né? Que eu tinha que me posicionar. E não foi um ano fácil. Porque muitas vezes, quando a gente se posiciona em algumas situações, a gente vai ter que ver que a gente vai lidar com algumas batalhas. Né? Mas foi incrível como o Senhor me preparou. Por isso que eu acho importante, assim, quando chega no final do ano, buscar o Senhor, entender do Senhor o que Ele tem para mim. Não foi fácil? Não foi. Mas eu não fui no escuro, entendeu? Foi como se o Senhor tivesse me mostrando, se prepare para o que vai vir. Quando acabou o ano, eu pensei, cumpri o que o Senhor queria. Só que é engraçado que antes de terminar o ano, para quando foi esse ano de 2024, o Senhor já falou para mim o que seria o ano de 2024. E foi muito interessante que Ele falou, 2024 vai ser um ano de alinhamento. E aí Ele começou a me falar das 3 áreas de alinhamento. Que Ele falou, você primeiro vai se alinhar comigo, depois um alinhamento na família, preciso trazer vocês juntos como família para o Senhor e igreja. Os 3 níveis de alinhamento. E foi tão tremendo assim o que Deus fez comigo, com a minha casa, igreja, tudo nesse ano. E agora no finalzinho, né, terminando assim, o Senhor começou a falar de um alinhamento ainda que eu precisava viver, que é na minha saúde. Que eu estava negligenciando o cuidado com o meu corpo, o templo do Espírito Santo. E eu fiquei assim, Pai, o Senhor é maravilhoso. Né? Eu achei que estava tudo bem, estava tudo caminhando e o Senhor ainda me mostrou. Então, eu vejo assim, por que a gente se frustra? Né? Que nem o doutor falou. Porque muitas vezes a gente cria expectativas que são inalcançáveis. A gente precisa ser, não racional, mas... a observar o nosso contexto e ser real conosco mesmo, né? Não que tem coisas que não vão ser inatingíveis, mas talvez não seja o momento, talvez você precise se preparar ainda para aquilo, sabe? Então, eu me frustrava às vezes, mas depois que eu comecei a fazer isso, de buscar o Senhor e entender dele o que ele tem para mim, nossa, tudo mudou. Sai esse peso dessa cobrança e eu entendo, ok, então o Senhor vai me direcionar nisso. Então o Senhor me ensina o que o Senhor quer de mim nesse ano. E isso é saudável para a minha alma, para o meu espírito e para o meu corpo, né? Então, que fique esse ensinamento, né? Amém. Você falou, só corroborando com a sua fala, quando essa questão do aprendizado. Quando Ismael falou sobre os devocionais que nascem, né, no momento de dor, de alguma situação que a gente está passando, normalmente de dor, eu falo assim que não tem nada pior no mundo do que você ficar lutando sempre o mesmo problema, com o mesmo problema, com a mesma dor. Aquilo frustra demais a gente. Você não consegue sair daquele problema. Então, eu aprendi um dia que todo problema é óbvio, ele é pedagógico, ele tem que te ensinar alguma coisa, ele ensina. Enquanto você não aprende a lição, você não sai daquela dor. Você não sai daquele problema. Né? Então, a gente precisa realmente olhar atrás, o que eu consegui aprender com isso. E realmente não é só olhar assim, o Senhor estava querendo me ensinar isso, mas eu aprendi. Tipo assim, para mudar de luta. Não ser a mesma todo dia. Passar de né? ano. Passar de ano, exatamente. Aprovado, são os aprendizados. Eu me lembro muito da história de Agar, né? Que Agar estava naquela tribulação sem fim. O menino vai morrer, eu também vou morrer, então coloca o menino lá para eu não ver. E ela chorava, né? A Bíblia fala que ela chorava que os olhos estavam realmente tapados de tanto choro. E o anjo do Senhor chega e fala assim, limpa os olhos, o que é que você tem? Limpa os olhos, né? Parece uma pergunta assim, mas que pergunta? Olha o que eu estou passando, tá perguntando o que eu tenho. O menino vai morrer, né? Mas o anjo do Senhor fala para ela, limpa os olhos, tem um poço na sua frente. E a gente entende o quê? Que aquele poço ele não surgiu do nada ali, não foi um passe de mágica. A gente consegue entender no texto que o poço já estava lá. Ela não enxergava porque ela estava chorando demais. Realmente, quando a gente chora demais, né, o olho fica desse tamanho, fica todo turvo. Então, a gente precisa aprender
com choros, a limpar os olhos. Essa pesquisa, quando eu fui olhar ela um pouco mais a fundo, ela diz que muito do que a gente não consegue cumprir está em linha com o tamanho da promessa que a gente faz. Então, a gente vai para o macro. Eu quero ano que vem emagrecer 25 quilos. Quando, na verdade, a gente deveria, não, ano que vem, eu quero cuidar mais da minha saúde. Eu preciso olhar os meus exames, cuidar da minha alimentação. E aí vai no modelo aí do que é atingível, né? Do específico, mensurável, atingível, relevante para você. Exato. Né? E que você tem um tempo hábil para colocar. Mas acho que ela falou uma chave muito importante, que é essa questão da gratidão, né? A gente vê hoje neurociência, você trabalha com isso, e a gente vê uns estudos que parece que eles estão inventando, assim, descobriram a roda, né? E aí você vê esses estudos de psicologia positiva, de neuroplasticidade, né? Olha como é que a escritura já trabalha isso com a gente, né? Do em tudo dai graças, né? Da gente olhar para a providência, da gente entender que Deus não joga dados, que o Senhor estrutura o nosso caminho. Então, como ela colocou aqui antes, né? Que a gente às vezes cria os nossos ídolozinhos do coração. Às vezes eu falo com o paciente, falo, olha, existem sofrimentos que são reais, existem anos que Deus nos premia com algumas doses de sofrimento. O meu foi lá em 2019, mas Deus não te quer num burnout, né? Num esgotamento. Está acontecendo alguma coisa assim persistentemente, a gente tem que rever algum processo, né? Se eu estou realmente vivendo doente ou vivendo de uma coisa que é, como ela colocou, controlável pela saúde, tudo, a gente tem que rever esses processos. Então, quem está assistindo a gente, eu concordo com você, né? Fica também desesperado, né? Exato. Coloca uma coisinha. Exato. Põe uma coisa que você consegue... É a cenoura que você consegue pegar, não aquela que você vai correr atrás dela a vida toda. Que alegria que é quando você coloca uma coisa que é mensurável e você vai lá e atinge. Não é uma satisfação do que você ficar frustrado? Na maioria das vezes, a gente quer fugir do processo, né? A gente quer, olha, eu vou subir uma escada, eu não quero pisar no primeiro degrau, eu quero chegar no topo sem passar pelo processo. E o cérebro aprende com o tempo, né? Os pacientes às vezes vêm, e eu vejo muitas essas promessas de fim de ano, todo mundo quer fazer um seminário de 1 dia ou de 2 dias e transformar a vida, né? A gente tem muito esse apelo. É verdade. A gente tem muito esse apelo hoje no nosso tempo, né? De alguém que vai destravar a minha mente, vai me dar um código, né? Vai dar alguma coisa. Mas se você for ver a Bíblia, olha que interessante, quando o José teve o sonho, ele tinha 17, ele foi realmente cumprir com uns 30, né? Aí você vai ver Davi, ele também foi ungido rico, 17, a coisa foi cumprir lá para os 30 anos. Então, Deus, assim, ele não tem pressa nenhuma. Quando você vai correr uma maratona, eu faço uma maratona por ano. O que a gente faz? Você não chega assim, acorda de manhã e fala, vou correr uma maratona. Você vai treinando uma base, aos pouquinhos. Aí, faltando alguns meses para chegar na maratona, algumas semanas, 6 semanas no meu caso, eu acelero o pace. Então, vai ter fase no ano assim que você vai treinar no basal, você tem que respeitar, tem fase que você vai acelerar e respeitando esses processos. Então, acho que ela colocou também é muito importante para a gente, né? Da gente ter uma paz. Exatamente. Porque achei interessante a história da lavanderia, mama, porque eu já fui essa pessoa. Tenho que lavar colchão, aspirar tudo, tirar cortina. Agora tá tudo sujo, você deixa pra lá. Agora deixa lá. Agora deixa lá. Deu. Mas uma coisa que é interessante, que é brincadeira, né? A gente não deixa lá, mas a gente planeja. Olha, não precisa ser em novembro e dezembro. Exato, né? exato. Não precisa. Mas acho que aproveitar o simbólico. Redireção é assim. Ô Liz, mas você não acha que o simbólico, já que você voltou, que não tem um simbolismo da gente aproveitar essas datas assim, para fazer uma reflexão? Eu gosto muito de anotar as coisas assim, né? Não sei vocês. Eu estava brincando aqui com um devocional, porque algumas pessoas às vezes mandam na minha caixinha e falam, doutor, parece que o seu dia rende. Eu falei assim, não é que o dia rende. É porque é o seguinte, não tem tempo que não é aproveitado. Se eu estou chorando uma coisa, eu anoto. Se eu estou angustiado com alguma coisinha, eu anoto também. Se eu estou triste, eu vou anotando. E às vezes eu volto no ano e falo, na hora que eu vejo, aí gera um postzinho, gera uma pregação, gera alguma coisa. Então a vida gera um livro. Um livro. Quando a vida ordinária, a gente faz sentido nessas coisas muito pequenininhas para todo mundo, né? A grande lição desse ano para mim, vou contar uma coisa sobre essa questão do comum, né? Eu estava um tempo muito triste com algumas coisas. E um dia eu tenho um filho especial, né? Ele tem 11 anos, ele é Down, e ele tem uma cognição assim, muito baixa. Ele é Down seria como se fosse um espectro autista, né? Você tem meninos que são muito funcionais, eles são alfabetizados. O meu, ele tem um comprometimento assim, bem grave. E aí estava um dia eu e a esposa lá, a gente deitado, falou assim, hoje tem, né? E eu todo feliz, de repente eu escuto um barulho na porta do quarto, do banheiro, eu falo, nossa, ele acordou, ele está aprontando. Na hora que eu cheguei, ele tinha feito assim, uma algazarra no banheiro, né? Jogado papel para tudo quanto é lado, feito coisas que nem precisa de dizer aqui.
E aí eu olhei para ele, ele me deu um sorriso assim muito bonito, né? E ele me abraçou, e eu com aquela sensação assim, de impotência, né? Porque a criança faz umas coisas, eu falei, Deus, assim, o que vai ser, né? Assim, ele com 11 anos, e na hora me deu aquele flash, assim, o que vai ser dele no futuro, né? Porque você fica preocupado e tudo. E aí, assim, igual você falou da voz de Deus, né? Tem dias que você escuta Deus pela palavra, que é o ordinário da vida cristã. Mas tem dias que realmente parece que Deus ele liga um megafone, como diz o Spurgeon, que às vezes o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido, né? E eu escutei claramente assim, olha, tá vendo? Do jeito que você cuida dele, né? E ele está sorrindo para você, do jeito que você cuida dele, e ele nem entende o cuidado que você tem. E Deus falou assim, olha para você ver, ele acorda já convicto de que vai ter um alimento. Meu filho não fica preocupado se o que é especial. As meninas ficam preocupadas assim, o que a gente vai comer? Ele já acorda com aquela convicção calvinista de que tem um almoço esperando ele, né? Dá uma horário dele, a palavra-chave dele é almoçar. Então a gente já sabe que ele vai almoçar. E Deus naquele dia, aquela noite, no meio de um caos, Deus falou assim, olha, do mesmo jeito que você cuida dele, eu cuido muito mais de você, né? Então essa foi o grande aprendizado que eu tive em 2024, né? Não foi uma providência. Eu estava até lendo o livro do John Piper, o Providência, da capa vermelha, um livro muito bom, até quem está assistindo pode ler esse livro, é muito bom. Mas eu falo que aquele momento valeu mais até do que ler o livro do John Piper, porque o livro do John Piper é ótimo, mas eu senti claramente Deus falando comigo assim, olha, eu cuido de você muito melhor do que você cuida dele. Então você trazer para esse comum do dia a dia um significado, né? Aí você leva para tudo. A gente sempre pega o ordinário e acha que é muito pequeno, né? E a gente não olha para ele como uma revelação da glória de Deus na nossa vida, né? A gente fica ali no meio do tumultuado e nossa preocupação vai, né? O senhor falou do seu filho especial, mas não precisa ter filho especial para a gente pensar o que vai ser dele amanhã ou se por acaso acontecer algo comigo. Da providência, da graça. E se eu morrer, quem vai cuidar da gente? Quem vai cuidar? Deus, é de Deus, né? Não é meu. Mas são coisas que passam na nossa cabeça a todo tempo, né? Eu tenho preocupação. Eu sou um pouco, né, organizada, né, regrada, então eu tenho preocupações com horário. Essa semana houve uma mudança de horário. Eu falei, gente, e agora? Mudou o horário. Como é que vai caber tudo que tem que caber dentro desse horário? E a gente não olha. E chega o fim do ano, a nossa expectativa é fazer no ano que vem caber tudo que a gente colocou na nossa agenda, que a gente criou na nossa cabeça. E o que a Azul falou acaba não acontecendo, porque a gente não consegue agradecer, a gente não consegue olhar para o que Deus fez, apesar de nós, né? Porque a gente esqueceu dele, né? Na hora ali daquele planejamento. Se de fato houvesse uma retrospectiva, né? Igual aquelas que tinha na TV. Exato. Se a gente fizesse uma retrospectiva do que foi a nossa vida, de hoje para trás, gente são bênçãos infinitas que a gente não consegue contar. Uma vez eu lembro que a Rafinha, lá do programa do Mães da Aliança também, ela fez um devocional, eu sempre cito isso. Ela falou assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente começa, Deus abençoa, Ele faz, e a gente começa a reclamar das bênçãos, né? A gente ora por um filho, Deus dá, a criança começa a quebrar tudo, a gente faz o quê? Pelo amor de Deus, não sei o quê. Então a gente começa, e aí eu acho que é isso, né? Um culto de gratidão diário e de vida, porque se não for assim, de fato a nossa tendência é mesmo, porque a gente é vermezinho de Jacó, né, mama? A gente precisa reconhecer que o que nós temos é o ordinário, né? A gente está aqui, a nossa vida é aqui, é chão de fábrica, é dia a dia. E o Senhor prometeu, Jesus disse que estarei com vocês todos os dias da sua vida. E onde a gente vive? Aqui. Então, no nosso ordinário, é o lugar onde Deus faz o extraordinário. E essa separação, não, aqui eu tomo conta, esse departamento é meu. Aí o resto é espiritual demais, então é outro departamento. Não é. Assim como a nossa vida como cristão não pode ter divisão do cristão de domingo e do cristão de segunda a sábado, a nossa vida, num todo, no nosso ordinário, tem que ser um culto ao Senhor, né? A percepção de que se Ele está presente, não tem nada de ordinário na vida. Nada. A gente acorda todos os dias para viver um milagre, né? A presença dele é o maior milagre. Porque, fala sério, suportar a gente não é fácil não, né? Ontem mesmo eu coloquei na caixinha, que alguém colocou isso. Eu não gosto de ter muita igreja. Eu falei, tem muita diversidade, porque a gente é chato mesmo.
Entendeu? Então Deus deixa uns presbiterianos, outros batistas, outros porque a gente é muito chato. A gente é muito chato. Hoje estava conversando com a Carlinha, né? E a gente tem falado muito sobre legalismo, né? Religiosidade e tal. E ela me mostrou um Reels de um pastor. E eu fiquei impressionada, porque a gente fala tanto de idolatria, nós protestantes, né? A gente fala tanto da idolatria do irmão, fulano de tal. Mas hoje a gente está vivendo uma fase de idolatria da doutrina. E isso tem feito da gente ainda mais chato, porque a gente não se pega naquilo que a gente é igual, que é o que? A nossa identidade apontada para Cristo. Porque por nós, olhar para a gente, é o que você falou, mamãe, como que Deus pôde amar a gente? Eu fico imaginando, doutor, a gente igual o seu filho lá, a gente faz tanta bagunça no banheiro, o Senhor olha para nós. O nosso banheiro é bem sujo. Mas imundo! E a gente faz de propósito, né? Ele ainda, a gente dá um desconto para ele, porque ele não, às vezes não... cognitivo, Exato. Né? E a gente faz. Então, eu acho que essa reflexão de final de ano, ela tem que trazer para a gente um sentimento muito maior de... Ufa, né? Até aqui me ajudou o Senhor. Glória a Deus por isso. Do que, de fato, esse desespero afobado de que eu vou morrer, o mundo vai acabar amanhã, né? E lembrar o que o texto bíblico nos ensina. Quer comais... bebais ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, a mínima coisa na nossa simplicidade, no nosso ordinário, é fazer para a glória do Senhor. Isso se transforma em quê? Num culto ao Senhor, né? Qualquer coisa, todas as coisas. Então, às vezes a gente tem essa ideia de que o culto é só naquelas grandes coisas, só quando eu apareço, só quando eu faço demais, quando as pessoas enxergam, né? Então, você está lá sossegadinha na sua casa, né? Fazendo seu devocional, servindo seu filho, seu esposo, seus pais, né? Como eu falei para você, passa lá, Benjamin, Apolo, dá benção, vovô Ney, né? Então, é um culto ao Senhor, né? Sabendo honrar os avós que estarão por pouco tempo conosco, né? Pelo curso da vida, assim. Então, sempre fala com eles. Vem da escola, passa no vovô Ney. E ele sempre fica sentado. Cidade pequena tem isso, sentar nas calçadas, né? Finalzinho da tarde, senta na calçada, coloca a perna para cima, assim, na calçada e fica observando o povo passar e tal, né? E eles passam, benção, vovô Ney. Então, é um culto ao Senhor, ensinar que as mínimas coisas que a gente faz, né? O mineiro do interior, ele vive em meditação, né? Sim. Medita em tudo. O povo santo. Outro dia eu estava falando com o mineiro do interior, você tem que fazer um mindfulness. O que é isso? Não, você tem uma atenção plena, mas doutor, eu fico nesse... Agora eu tenho que ligar, eu vivo atenção plena. E eu vejo... Mãe fala, a meditação que você está falando, lá em Medina a gente fala combate. Como é que dá combate em tudo. Mineiro dá combate em tudo, quer dizer, ele dá notícia de tudo que acontece. Dá combate. Mãe fala assim, né? Agora, ela falou uma coisa, a Carla, que eu acho importante. Aí a gente divide o antes e depois, né? Então, antes a gente é grato, a gente revisa a nossa vida. Aí você falou bem, uma fé gostosa também, né? Não é uma fé perdulária e tudo, mas eu sempre falo, eu tenho muito chato com crente chato, porque normalmente é gente que não sofreu uma dor, né? Porque quando você cai do caminhão, realmente você revisa os processos, né? Mas olhar para frente também, revisando o físico, o emocional e o espiritual da gente, né? E o físico, aí quem está assistindo, é uma coisa que eu vejo no consultório muito cristão apanhando, né? O pessoal cuida pouco do físico. Pouco. E é uma área, assim, que a gente é muito negligente, né? O Subirá lançou agora, né, o livro do jejum, né, a cultura do jejum, colocando ali as questões médicas mesmo, né, da importância. E eu estava esses dias até falando com uma amiga, eu falei, engraçado, né? Antes parece, eu não sei, eu me converti em 2002, mas eu ouço falar que as pessoas jejuavam muito mais antigamente, né? Parece que agora está voltando isso, e o quanto é importante o jejum. O jejum, por exemplo, o japonês lá que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, né? Ele estudou o jejum, aquele negócio da autofagia, que é da área da lavanderia, né? O jejum, ele é uma lavanderia do nosso corpo, ele faz um detox metabólico, né? Mas nós sabemos que ele não só silencia o metabolismo, né? Ele silencia as nossas travas biológicas pra gente... Isso aí eu também aprendi lá no início da minha caminhada lá na Assembleia, né? Então a gente aprendia assim que o jejum não muda o coração de Deus, o jejum muda o nosso coração. Eu escutei muito também o pastor Márcio, na época, falando essas coisas na Lagoinha.
E se você conversa igual a minha mãe, ou essas pessoas que têm o hábito, eles vão dizer para você assim, não, o jejum é para desacelerar a sua vida, não só sobre a comida, sobre tudo. E no fundo eles acabam ganhando uma baixa de resistência à insulina e tal, alguma coisa assim. Saúde. É saúde, É né? uma ajustada. Mas são disciplinas do comum, né? Só que na era do rápido, do extraordinário, tudo. Quem quer jejuar, quem quer ter disciplina, né? Quem quer renunciar. Quem quer renunciar os prazeres, né? Porque o comer é um prazer. Né? Então, quem quer renunciar? Mas dentro disso tudo também eu estava pensando, né, dessa questão das metas. Eu vejo assim, o que a gente precisa entender também, eu acredito em Deus, é o nosso propósito. Qual é o nosso chamado? Nós somos criados para algo. E quando você, então, entende a sua identidade, que é o que você falou, né, agora há pouco, quando entendemos a nossa identidade no Senhor, nós vamos basear as nossas metas e os nossos alvos aonde? Naquilo que Ele tem para nós. Né? Então, a gente deixa de perder tempo com algumas coisas, né? E vamos, então, colocar o nosso alvo naquilo com o qual o Senhor me criou. Mas também, dentro desses alvos que a gente esquece, tem o ordinário. Porque, às vezes, você pensa assim, eu quero ser um pastor, eu quero ser um missionário, ou não sei, eu quero no meu trabalho crescer. Mas e o ordinário? E a minha meta e o meu propósito de mãe, de esposa, né? De amiga, de conselheira, ou, né? Isso também são alvos na nossa vida e que a gente precisa olhar isso como espiritual e como importante para Deus, né? Porque às vezes a gente só pensa no macro ou no super ou no extra, né? Mas o ordinário também está dentro. Então, quando a gente alinha essas coisas, a nossa vida, a nossa identidade com aquilo que Deus nos criou, a gente deixa de perder tempo, deixa de se frustrar muitas vezes com algumas coisas e a gente entende, não, esse é o meu alvo, esse é o propósito. Eu cuidando do meu filho aqui agora, eu cozinhando para o meu marido, eu preparando. Estou glorificando a Deus. Estou glorificando a Deus. E eu deixo de me frustrar. É o que o pastor Telmo falou para a gente naquele dia do podcast, né? Nenhum sucesso de ministério compensa o fracasso de uma família. E às vezes a gente... É tão interessante porque quando você está trabalhando no mundo, você ainda justifica, né? Não, eu preciso trazer o alimento para casa. Tem crente que se enfia na igreja, trabalha em tudo quanto é ministério e a casa fica lá, solta, né? Sem o marido sem cuidado, o filho sem cuidado, sem o tempo. Para ele está trabalhando na obra, né? Exatamente. É um engano. Essa confusão de trabalho na obra para serviço da igreja, né? Trabalho na obra em qualquer lugar, onde você estiver, você está trabalhando. É a obra de Deus. Onde você estiver, você está trabalhando na obra, né? Exato. Nem que você não esteja fazendo nada no serviço da igreja. Mas se a sua dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas se você estiver lá fora, contando sobre o Senhor, dando exemplo, né? Como a Bíblia nos ensina, às vezes você não precisa nem abrir a boca, mas se você sendo o exemplo, né, do servo. O doutor postou essa semana alguma coisa que tem crente que não... Tem gente que não vai ler a Bíblia e que a gente é a Bíblia. É porque eu postei um texto do Spurgeon que ele diz isso, né? Que as pessoas do mundo não vão ler a Bíblia, elas vão ler a nós, né? E isso é importante porque que nada é secular, que acho que também é uma frase, não sei se é do Schaeffer ou do Spurgeon, mas que nada é secular, tudo é sagrado, né? Porque também a gente não pode cair no outro modelo de achar que também ter uma vida fora não seja algo de Deus, né? Porque às vezes eu vejo também em movimentos às vezes mais fundamentalistas, e eu tenho algumas pacientes que estão sofrendo muito com isso, que é aquela coisa assim, quase que de uma castração de identidade. O marido, ele entra numa roda tão bizarra que ela não pode trabalhar, ela tem que vir para casa, ela não pode ter vida secular, ela não pode estudar. Então há um entendimento também de que o único modelo que presta, ou o modelo aceito para Deus, é o modelo da maternidade exclusiva, daquela mulher dentro de casa. E a gente vê pacientes que às vezes elas são assim, extremamente angustiadas por elas estarem estudando. Outro dia atendi uma que estava angustiada porque foi promovida, né? Estava ganhando mais, etc., se culpando, porque o marido estava dizendo e tudo. Então, a gente lida muito com essas questões também, desses modelos muito formatáveis, né? E, às vezes, instagramáveis, que cá entre nós, eu não sei como é que é aqui em São Paulo, às vezes, eu vou na minha igreja, a gente tem o culto durante a semana, e mexe muito comigo, que às vezes eu vejo algumas pessoas com um uniforme, alguma coisa de trabalho, né? E eu acho ainda admirável uma pessoa pegar 2 horas de ônibus, né? Assim, a realidade de quem está assistindo a gente, né? O país é muito pobre, né? O que a gente vê assim é fácil a gente colocar assim, tem que ter um tempo para lazer, a gente vê a mulher na internet correndo 20 km por dia, aí ela coloca os meninos na mesa, aquele negócio todo bonitinho, né? Parece aquela coisa de mesa posta, né? Aquela coisa toda organizada, e a gente assiste aquilo e fica aflito, fala, meu Deus, eu não tenho tempo de colocar nenhum guardanapo na mesa, lá em casa um corre enorme, né? Eu não tenho tempo de me exercitar. É a realidade da maioria dos brasileiros, mas se a gente consegue colocar,
né? Como você colocou. Eu tenho lembranças, às vezes, de você acordar com a mãe com a mão na sua cabeça. Eu achava que era alguma visitação espiritual. Eu falava assim, que é isso, gente? Que loucura, eu não tenho sossego nem para dormir. Essa doida tá colocando a mão na minha cabeça aqui. Eu não era cristão, né? Eu fui o último lá em casa a conhecer Jesus. Então, assim, mas era o quê? Era um ordinário muito impregnado de amor, de afeto, né? Os meus pais, com toda a simplicidade deles, né? Eles conseguiam trazer um negócio para um cotidiano, depois de converter, que dava gosto, assim. Eu lembro que eu não dava o braço a torcer em relação ao cristianismo, mas eu achava bom. Eu falava assim, olha, eu posso não entender, eu acho que é uma... Eu até brincava assim, essa mandinga de evangélica, ela é muito forte, mas fez bem para nossa casa. Eu ali na minha adolescente, no meu racional, falava, meu pai mudou e tudo. Então é uma coisa assim muito intuitiva, né? E eles não tinham uma coisa muito ferrenha, né? E a sua conversão foi antes da medicina? Eu converti 6 meses antes do vestibular. Uau. Meu Deus do céu. E meus pais, eles acho assim, que eles tinham muita confiança. Eu brinco que eles não eram calvinistas, mas eram, entendeu? Porque eles criam na providência total. Porque eles me pegaram com 13 anos, eu cheguei pro meu pai, já estava no interior, ela sabe o que é interior, né? E na nossa região, pelo menos na minha, ou você vai pelos Estados Unidos legal, ou pelo México, ou você vai estudar. Então eu falei com os meus pais, eu falei, pai, eu quero estudar, né? E ele tinha um comércio muito pequenininho, uma padaria, ele falou, olha, tudo bem, então a gente pode apertar aqui. A cidade é muito pequena, não tinha escola direito, e aí com 13 anos ele me mandou para fora de casa, assim, eu morava na República com umas 12 pessoas, e numa outra cidade. E hoje eu fico pensando assim, quantas caronas que eu pegava na estrada, assim. Antigamente podia, né? Você uniforme de escola, dava um sinalzinho, peguei carona em carro funerário, peguei carona com tudo. Mas ali eles tinham uma confiança. Hoje eu falava com minha mãe, falei, mãe, como que você foi louca de pegar uma pessoa, criança, adolescente, você mandar. Ela falava, sabe por que eu tinha essa certeza? Porque Deus, no meu coração, me trazia muita paz, que você tinha que passar por isso. Tudo que você está vivendo, assim, de uma certa forma, Deus já colocava no meu coração, então era fé. Né? Era uma fé gostosa, uma fé do comum. Então eu cresci com a minha mãe trabalhando num comércio, era uma padaria, ela era professora lá na rua para ajudar meu pai. Então ela ia para aquele comércio, ela trabalhava no dia a dia comum. Então, assim, sem uma coisa muito organizada, era um cristianismo muito bem feito, né? Aí, fim de semana... Era o puro e simples. Era o puro e simples. Aí eu via meu pai colocando aquele terninho dele, batido ali da Assembleia e gravata, para subir o morro lá da cidade para evangelizar. E eu achava aquilo muito bacana, né? Então, era um comum bem feito. E durante a faculdade, não teve nenhuma situação que te desviou ou... Não, porque eu conheci a minha esposa que me salvou, entendeu? Mas eu, brincando assim, o que aconteceu na faculdade foi o seguinte. Aí eu falo que é uma questão de Deus e sua providência. Eu converti nesse meio mais pentecostal. Quando eu cheguei na faculdade, tinha um movimento que ainda existe, que chama Aliança Bíblica Universitária, que é a ABU. E a gente tinha um grande pastor que dava cobertura lá na Federal de Minas, que era o Carlito. E o Carlito ele está no Canadá hoje. E o Carlito e a ABU era dominada por presbiterianos, né? E eles tinham muito essa ideia do estudo bíblico indutivo e expositivo. Então, a gente convidava muitas pessoas do dia a dia. E na época, a gente não tinha essa polarização que tem no país hoje, política e tudo. Era muito comum a gente reservar o auditório da universidade para fazer culto. Então, a universidade foi um tempo até de muito crescimento pessoal e espiritual, de não me perder, porque a gente tinha essa comunhão muito boa, era muito mais pacificado com o não cristão, era muito mais respeitoso. Então você chamava as pessoas para participar de um culto, de alguma coisa, elas até iam com muito mais facilidade do que elas viam hoje. Então não tive tanto problema na faculdade. Brincando assim com a esposa, eu conheci a esposa no meio do curso, né? Então isso me ajudou muito. Eu já decidi, eu conheci a Simone, eu já sabia que eu ia casar com ela, então a gente também já começou a ter um outro projeto. Mas eu acho que quem está assistindo a gente, é essa questão que a gente mais uma vez coloca, né? Era muito comum para a gente saía da aula, tinha o culto na hora do almoço na sexta-feira, então era muito comum. Acho que hoje é mais difícil o desafio, sim. Acho que hoje é mais difícil. Com certeza, acho que hoje o mundo encurrala a gente, né? No dia a dia. Você falou muito das questões instagramáveis. Eu acho que o advento da internet e da tecnologia ajudou e muito, né? Senão a gente não estava aqui hoje. Por exemplo, a gente se conheceu a partir do quê, né?
Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque existe isso, né? A blogueira bonitona lá que tem 68 babás nas costas e às vezes a gente acha que a gente não dá conta da coisa. O bagulho é louco mesmo, não dá conta, né? A gente não dá conta. E você falou uma coisa que eu penso muito isso. Eu tenho 2 funcionárias e aí quando eu começo a conversar com elas, elas acordam às 4h30 da manhã. Pega um ônibus, quase 2 horas para chegar na minha casa. Sai da minha casa 4, 5, 6 da tarde, vai chegar em casa 8, 9 da noite. Quando a gente se coloca no lugar dessa pessoa, como é que você vai falar para essa pessoa? Você precisa descansar. Você tem que malhar, você tem que ser fit, você tem que fazer uma mesa posta, ela vai quebrar a mesa na sua cabeça. Entendeu? Então, assim. Mas é a realidade de quem está nos assistindo, né? Mas olha como que Deus lê isso, né? Eu acho que essa pessoa, quando ela reúne ainda uns 10 minutos de energia para orar, e eu vejo isso no pé da cama ali, eu acho que isso é uma coisa assim fantástica, extraordinária. Quando dorme orando ali com o filho, né? Então, que é a realidade do brasileiro, né? Pelo menos nas capitais, né? Você lá no interior ainda tem essa logística um pouquinho mais favorável. É mais fácil. Dá para participar ainda dos cultos da semana, né? Todo mundo reunido ali e tal, mas a questão do Instagram estragou muita mulher por conta disso. De ver aquilo ali e achar que realmente é a realidade e querer se colocar no lugar e querer ser igual, né? E ter as mesmas possibilidades e oportunidades que se mostra ali no Instagram, né? Eu sempre falo com pessoas. Esses dias um moço falou assim: eu tive aí na sua casa conversando com seu esposo, que pena que eu não te vi, eu queria ter te visto e tal, tirado uma foto com você. Eu falei assim, que ótimo que você não me viu. Porque você quer me ver feia, você vai lá em casa de manhã cedo. A gente... Porque aí, ainda bem que você não me achou, né? A Marta fez, né? Marta chegou em casa hoje cedo, a gente de pijama e ela gravando a gente no Instagram. Não deu tempo pra passar a maquiagem, ainda bem que você não me achou. E ele achou engraçado. Porque realmente, a hora que você chega dentro de casa, vê aquela mulher com aquele pijama relaxado. Aquela roupa... De político. De político. Nem tem mais camisa de político. Graças a Deus. Aí tá todo mundo com o guarda-roupa cheio de amarelo, verde, azul, né? Camiseta uma coisa de política. que em comum vocês 2 têm, Marta, é o humor. E uma coisa que eu quero... São mineiros, não é? São mineiros. Então, não tô... Se você mudar para Minas, você vai pegar o humor mineiro. Mas essa leveza que vocês trazem a partir do humor, né? Contando aqui as lutas, dividindo as agrúrias do que é viver, né? Eu acho que uma coisa que a gente já está partindo para o final, mas uma coisa que eu acho que a gente tem que buscar. Você acha que isso é algo intencional, sabe? Você senta numa mesa com você para tomar café, você morre de rir. Ismael não precisa nem falar, né? Se não quisesse ser médico, se não quisesse ser professora, podia ter um stand-up que ia bombar, né? Mas você sabe que o Viktor Frankl, que é aquele médico que foi no campo de concentração, todo mundo sabe a história, né? A gente tem uma logoterapeuta aqui. Então ele tem o Em Busca de Sentido, né? Que é um dos livros dele mais famosos. E ele fala que o humor, né? É um recurso para você dar conta, né? Então que a gente faça mais uso desse recurso, né? Mas eu acho que o humor vem com... Eu falo, você aprende a ter humor com a dor, né? Você rir de si mesmo, né? Então, acho que eu já passei tanto perrengue, assim, em algumas coisas, que quando você vê... E o consultório é uma grande lição de vida. Você atende uma pessoa que está bem, daí a 3 meses ela tem um câncer e ela sobrevive mais 1 mês e morre na tua frente. Né? E acompanhando nesses anos pacientes com cuidados paliativos, né? Eu estou com uma grande amiga em Belo Horizonte que de repente começou com uma dor na coluna e sem fator de risco, bem casada, e um câncer super metastático, super agressivo, ela está em químio, estava grávida, tivemos que tirar o neném. Então, quando você começa a ver muito sofrimento, muita dor, você realmente não se importa tanto assim com as pequenas coisas. Você pensa assim, cara, eu tenho muito pouco tempo a perder para eu ficar amarrado demais. Você falou da espiritualidade, né? Lógico que a gente tem a nossa dogmática, né? A gente tem as nossas confissões de fé, mas cada vez mais a gente vê que não tem tempo para perder para aproximar das pessoas que estão precisando do evangelho da salvação, né? E Marta está aqui com questão de internet, de rede social também. É impressionante como que as pessoas não estão em busca de discursos de sucesso, né, Marta? Como que elas se conectam quando você realmente compartilha as suas dores, a sua vida comum. E aí você tem que estar disposto a correr risco, né? Quando eu falo risco, risco bom, né? No sentido assim de que você vai ser mal interpretado mesmo.
Você vai ter problema mesmo, você vai arrumar confusão mesmo, você vai ter porta fechada mesmo. Não existe unanimidade, não Você vai ser tem cancelado mesmo. Vai. Né? Não, é. falando sobre isso, né? Mas assim, mas você vai ter, não é uma autenticidade no sentido que o mundo prega, né? Aquela autenticidade assim meio libertária, né? Mas é uma autenticidade de realmente você viver o que colocou aqui do propósito de Deus, né? Faz Deus colocou um propósito, você vai em cima. E aí você vai num monte de lugar. Você vai ter a igreja presbiteriana. Tá vendo? Vai. Vivendo o propósito. Eu penso que nós, como cristãos, assim, quando eu nasci numa igreja muito, muito rigorosa, presbiteriana independente, né? Aí, quando se transformou em presbiteriana renovada, ainda tinha aquela raiz assembleana com relação aos usos e costumes. Muito rigor. Não me prejudicou em nada. Eu falei assim, aquilo me serviu muito hoje porque a gente sabe moderar as coisas, né? O uso com moderação, saber realmente se posicionar e se portar diante das pessoas. E naquele tempo, os presbíteros da igreja eram muito carrancudos, né? Eu acho assim, eles tentavam passar que a gente realmente tinha que ter aquela seriedade com o evangelho, né? Que a gente não está discutindo, naquele né? tempo, cadê pastor Odival? Cadê os presbíteros? Estão tudo lá fora, já. O presbítero aqui seja leve. Mas acabou que parece que ensinou assim, muitos cristãos de que cristão não pode ter bom humor, né? Não pode ser bem-humorado porque vai tirar a essência, quase pecado, a seriedade, né, do evangelho. Mas depois que a gente foi entendendo que não tem nada a ver, a nossa igreja é uma igreja pequena, mas acontece cada gafo na igreja. Se a gente for sentar para contar para vocês vão rir anos de tanta coisa que acontece dentro da igreja e depois a gente para conversar sobre aquilo, né? Antigamente, quem é você para dar uma risada na igreja, porque aconteceu de gente cair do banco, de dormir, cair da cadeira, essas coisas todas, né? Então, a gente foi aprendendo. Na cadeira, o pessoal falava que estava endemoniado. Sim, alguma coisa assim. Tá exatamente. Outro dia eu atendi uma assim, né? Não, eu tô dormindo muito no banco, eu tô achando que tem alguma opressão. A tia apneia do sono, entendeu? Carne, era tá na carne. que ela tava precisando. Ela tava precisando do CEPAP, ela tava precisando do CEPAP. Lá na nossa igreja tinha uma irmã que ela criou os meninos, ela dormia na igreja. Eu acho que o lugar de descanso dela era na igreja. Ela ia chegando, era o tempo de cantar a primeira música e ela dormia. Então se você perguntar vou citar o nome dela porque é exemplo na minha vida de dormir. Irmã Rita Amaral é mãe de um dos pastores, né, da Presbiteriana Renovada. Se qualquer pessoa da igreja perguntar, conhece a irmã Rita Amaral? Conheço. Aquela que dormia? Sim. Aquela irmã fervorosa de oração que te ensinou. 4, né? Mas ela me deito, exatamente. Então eu acho que o lugar de descanso dela era realmente na igreja. Então a gente foi aprendendo esse bom humor, né, com a conversa, com as pessoas, até com as pessoas de fora, né? Tem gente que acha assim, eu acho você engraçada demais, você fala da palavra, mas não fala aquela coisa que parece que você está colocando um peso nas costas da pessoa, porque a palavra do Senhor não é pesada. Ela te ensina com a responsabilidade, com a seriedade que ela é, mas de te mostrar que ser cristão não é chato. Tem cristão chato, mas não é chato, é muito minha bom. Minha filha, né? a minha luta esse ano, a minha oração esse ano foi para Deus me dar amor nos achados. Porque os perdidos eu amo, mas os achados, oração imprecatória mesmo, leva que tá enchendo o saco. Então, assim, foi uma oração verdadeira do meu coração, porque de fato é simples, é leve. Quando a gente olha para Jesus, que é a nossa maior referência, gente, que vergonha. Mas em qual lugar a gente vai exercitar bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade? Onde a gente vai exercitar se não for no meio dessas onças? Não tem jeito. Dos achados. Gente, passou uma hora que a gente não viu, né? E não falamos nada ainda. Não falamos nada, mas a gente vai ter o privilégio de ouvir o Dr. Ismael logo mais, né? Eu queria agradecer a presença de cada um aqui. Queria, especialmente para você que nos assiste, dizer que o Redireção, ele nasceu para glorificar o Senhor e que ele siga assim, né? O versículo que Deus me deu para conduzir o Redireção a partir de agora e para o ano que vem é: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos, que está lá em Provérbios 16:33.
Então é isso, né? Que a correria do final do ano, que o desespero por lavar lençol, cortina, colchão, né? Os presentes de final de ano, aqueles que a gente esquece, não tire o brilho que é Jesus na nossa vida e que é a salvação que a gente tem nele, né? Eu queria rapidamente que cada um de vocês deixasse um recadinho de ano novo para quem nos assiste, para quem acompanha o Redireção e que vai continuar acompanhando em nome de Jesus, que o Redireção cresça, porque o único objetivo aqui é glorificar o nome do Senhor. Começa comigo? Você veio de fora. Você veio de massa. Você é a nossa internacional. Olha, que Deus abençoe, né? Que esse ano de 2025, né, seja mais um ano para a glória de Deus e que você acalme seu coração, busque ao Senhor, Ele vai falar com você, Ele está disponível, Ele quer falar com você e só siga as orientações dEle. Não tem nada melhor do que andar no centro da vontade de Deus. Eu acho que o sucesso é esse. Na hora que a gente entra e caminha no centro da vontade de Deus, tá tudo resolvido, tá tudo certo. A gente até aguenta as tempestades porque a gente sabe que Deus está no controle. Amém. Mesmo, amém. O meu recadinho é que você olhe para Cristo. Às vezes a gente fica olhando para o entorno, mas a gente precisa olhar para Ele. E quando a gente olha para Ele, é mais leve. Porque Ele prometeu isso, que o fardo dele seria mais leve do que o nosso. Então, olhe para Cristo. 2025 vai ser um ano poderoso na sua vida, cheio de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Eu estava respeitando a ordem. Eu vou dividir, então, um versículo que tem sido, já há alguns anos, a minha meta e a minha oração para o ano seguinte. Ele está lá no Salmo 119, ao versículo 175, e ele diz assim: viva a minha alma para louvar-te, e ajudem-me os teus juízos. A gente precisa realmente da palavra do Senhor como o chão firme, a rocha a ser caminhada, e a gente precisa que Ele nos ajude, mas que a nossa alma viva para louvar o Senhor. Amém. E a vocês dois, antes de falarem, o nosso muito obrigado, porque 1.300 quilômetros para estar aqui. Doutor Ismael também chegou hoje de Belo Horizonte. Nosso coração está muito feliz quando Deus deu vamos falar de ano novo, e eu dividi com as meninas, eu criei mais um dos 1000 grupos que a gente tem. Falei, gente, nós vamos ter que fazer. Então, ter vocês aqui para a gente é um verdadeiro privilégio. Então, eu quero desejar, antes de vocês deixar o recadinho de vocês, um 2025 abençoado na vida de vocês, casa nova. Amém. A glória da segunda casa será maior que a primeira, a Ageu 2.9. Estão no poste. Aquela mudança tem que valer a pena. É entendeu? isso aí. E Martinha, você, voos internacionais em nome de Jesus. Já... Deixa então pra gente um recadinho. Eu gosto de escutar todo mundo, depois eu ir colar, né? Um pouquinho de cada um. Mas eu sempre falo isso, que a nossa vida seja para louvar ao Senhor. Onde a gente estiver. Onde a gente estiver. Ter em mente que eu nasci para isso e não saberia fazer outra coisa senão realmente servir a Cristo onde quer que Ele me coloque. Na escola, no consultório, na faculdade, como mãe, como esposa, né? Como filha. E realmente aprender com as situações que às vezes o Senhor nos coloca, né? As tristezas, as tribulações, que a gente aprenda a lição para que a gente viva melhor. E não colocar o nosso foco naquilo que nós não temos, mas aprender a olhar para as nossas mãos e o que tem nelas e saber aproveitar o que tem nas nossas mãos e multiplicar, né? Porque são sementes que o Senhor nos dá para que sejam multiplicadas. Amém. Primeiro, agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Vou colocar uma coisa que eu aprendi acho que tem uns 2 anos, que eu gosto de acrônimo, de fazer palavras-chave que a gente memoriza, eu coloco muito para os pacientes. Aí, quem segue aqui no Instagram, às vezes eu posto, né? Do cristão BIC, né? Do básico, do imperfeito, mais constante. Foi uma coisa que Deus colocou no meu coração, acho que uns 2 anos atrás. Eu falei, você não precisa de revolucionar nada, você tem que ser extremamente básico, aceitar que você vai ter as suas imperfeições, mas ser constante. Então, quem está assistindo a gente, o basicão, bem feito, aceitando as imperfeições, mas vai constante, que aí a canetinha BIC lá, ela tem o quê? Mais de 50 anos, no mesmo design, mas ela persiste porque ela o quê? Funciona. Né? Então, Deus nos chamou para fazer coisas simples, mas com significado. Então, possa Deus trazer essa graça na vida de vocês. O papo tá bom, mas eu preciso agradecer aqui um apoiador muito especial que entrou para o time de apoiadores do Redireção esse ano.
a Sarinha, do Arranjo do Dia. Arranjo do Dia está com a gente não só aqui no Redireção, mas nas conferências de mulheres. E ela é o tipo de pessoa que você fala assim, Sarinha, ela tô fazendo. Ela é bem assim. Arranjo do Dia é uma empresa de assinatura floral. Tem uma loja no CJ Shops, ali na Doc Lobo. É uma loja, é uma empresa que você... Além da assinatura floral, você pode também ter uma ocasião especial que você precisa mandar flor para alguém. As meninas têm primor e excelência em nos atender. É uma empresa que nasceu consagrada ao Senhor. A gente tem episódios anteriores onde a Sarinha conta o testemunho do Arranjo do Dia, que nasceu na pandemia para ajudar uma pessoa. Todo arranjo é consagrado ao Senhor. Então, Sarinha, Su, muito obrigada pela ajuda que vocês nos dão aqui no Redireção e nos demais serviços da nossa igreja. Pode rodar. A cada dia, selecionamos as melhores flores, pensando em como cada uma pode tocar o coração de quem vai receber. Aqui, cada arranjo é uma obra de arte, criada com muita dedicação e um toque pessoal. Quer trazer beleza para sua vida? Visite a gente e encontre o arranjo perfeito para iluminar o seu dia. Vou deixar 2 dicas aqui para vocês. Livro do Dr. Ismael Sobrinho. Toda a renda vai para missões. Ah, é? Missões de pagar o boleto da escola do meu Thiago, da Laura, da Ana, entendeu? Então, E a gente ainda acredita, né? Psiquiatria e fé saudável, florescendo uma espiritualidade emocionalmente saudável. Então, olha só, ano novo, já coloca esses 2 livros na lista, porque é outra coisa que a gente não faz mais, que é ler, né? Leitura, a gente fica com essa coisa de Instagram e esquece. E Psiquiatria e Jesus, transforme suas emoções em 30 dias, que é um devocional extremamente integrativo. Não é integrativo, como que eu te falei? Interativo. A gente não só lê, mas a gente interage com eles. Então, fica a dica aí, tá? E para você que nos assiste, muito obrigada. Que Deus abençoe você e sua família. Que 2025 seja um ano debaixo da poderosa mão do Senhor. E que a gente descanse nele, contemple bênçãos muito mais do que as reclamações e murmurações que a gente tem. Novembro e dezembro é um ano como outro qualquer, e assim como a Marta bem colocou, não, doutor Ismael, não tem dia mais santo que o outro. Então, que a gente viva cada dia para a glória do Senhor. Amém. Até o próximo Redireção, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.